Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, depois de uma forte chuva, né? Estamos aqui, então, na segunda convocação da Assembleia Geral de Credores da empresa Everaldo Possebon e Cia Limitada. Para quem não me conhece, o meu nome é Suzy Maria de Souza Artuzzi. Estou presidente dessa mesa hoje, da Assembleia Geral de Credores, pelo fato de ter sido nomeada pela administradora, pela juíza da comarca da 2ª Vara Civil de Primavera do Leste, doutora Patrícia Cristiane Moreira. Quero aqui agradecer a presença de vocês, credores, seus procuradores e de alguns visitantes, a minha equipe do Escritório de Advocacia Souza Artuzzi, na pessoa da doutora Caroline Nebiche e do administrador de empresa Leonardo Artuzzi, da qual fazem parte, que é a equipe que está me auxiliando neste momento. Quero agradecer ao procurador da empresa Recuperanda, doutor Raul, que já tem ali reservado o seu local. E eu gostaria de convidar, na verdade, para secretariar os trabalhos, o doutor Ramael está representando o Banco do Bradesco, mas não está. Eu gostaria de chamar a doutora Flávia, por gentileza. Doutora, é só para nos acompanhar e auxiliar aqui no serviço de secretaria. Se quiser sentar para cá. Gostaria de convidar também credores quirografários. Carol, você podia me falar o nome? Jéssica Alves, representando o crédito trabalhista. Por gentileza, fazer presença aqui na mesa. E também a Jéssica é representante dos credores trabalhistas que nós tivemos aqui nessa tarde. Ela também vai representar o credor Adalberto Benigno. Isso é da classe trabalhista. Para representar a classe dos credores Garantia Real, doutora Flávia, que já se faz presente, Banco Bradesco. E doutor André, por gentileza, representando o Banco Volkswagen. Da classe de credores quirografários, eu gostaria de chamar o Cristiano Terrengue, está representando o credor JS Carneiro. E o Ismael, por gentileza, se puder fazer presente na mesa, representando o supermercado Bianchi. Pois bem, dando continuidade, eu vou falar que esse ato aqui é filmado, gravado, né? Então eu vou passar algumas condições dessa assembleia. A assembleia que foi anteriormente agendada para a semana passada, do dia 21, ela não foi possível ser instalada por conta do quórum, né? Na semana passada nós tivemos um quórum inferior ao que determina a lei. Então, hoje, independente de quórum, nós vamos dar continuidade ao que se estabelece aqui nessa segunda convocação, que é com a quantidade de qualquer credores presentes. E a título de informação, a ata de assembleia da semana passada, da primeira convocação, em conjunto com seus anexos, ele já foi protocolado nos autos, um dia posterior, que o prazo é 48 horas. Então, o que aconteceu hoje também, eu tenho prazo de 48 horas para estar anexando aos autos. E também por meio eletrônico, né? Para qualquer dúvida, consulta, podem verificar nos autos. O vídeo ficou muito extenso, então eu já até expliquei também quando eu protocolei, pelo fato de ter ficado gigantesco, né? Deu pouco tempo, uns 20 e poucos minutos. Mas como o nosso processo eletrônico, ele não comporta a quantidade de megabytes que nele foi determinado. Então eu disponibilizei também o vídeo no site do escritório, né, que lá também já está constando, www.advocaciasouzartuzzi.com.br. A
a Assembleia já está disponível para qualquer credor, se tiver alguma dúvida, consultar. Então, eu tenho só uma informação, antes da votação, talvez fugindo um pouco do protocolo. Estava dando problema no microfone. Eu gostaria de fazer passar duas informações, porque assim, esse ato assemblear, ele é todo constante na Lei 11.101/2005, Lei de Recuperação Judicial e Falência, e toda a documentação ela tem que ser entregue para mim no prazo de 24 horas que antecede a Assembleia de Credores. Nesse caso, por que dá esse prazo? Esse prazo ele é necessário para a gente estar analisando a documentação e quem está habilitado para votar e fazer parte do quórum dessa Assembleia. Porque aqui nós estamos tratando de uma recuperação judicial de uma empresa, né, que essa empresa está tentando no mercado de trabalho conseguir pagar as suas dívidas. Então, em análise, eu até não convoquei, tem ali as duas procuradoras do Banco do Brasil. Eu vou falar primeiro, são 2 créditos criografários e um garantia real. Eu vou falar a respeito do Banco do Brasil primeiro, e também do motivo tem um credor que está na lista, pode me falar o nome, por favor, do Posebon? Adilo André Posebon. Eu acho que eu não consegui imprimir a parte dele. Vocês poderiam verificar para mim? Para imprimir naquela ata. Eu tenho que justificar aqui, para que todos saibam qual que foi a decisão a respeito desse credor. Então tá, eu fiz um resumo aqui para me justificar, porque eu não chamei o Banco do Brasil e também para a gente ver o quórum. Independente de quórum, né, nós vamos instalar a segunda Assembleia, mas eu quero antemão justificar, antes mesmo do voto, antes mesmo de tudo que a gente for fazer aqui hoje. O voto do credor Banco do Brasil, o qual está na classe 2 da garantia real, cujo valor é de R$ 183.564, também está presente aí a procuradora do banco, né, e a advogada, a doutora Luana, e a procuradora. Eu não estou com a lista aqui, vocês podem me fornecer a lista? Letícia de Bessa Andrade está representando como preposta do Banco do Brasil, e a doutora Luana Clemil, que está como procuradora do banco, só para que vocês entendam. Então, o Banco do Brasil ele é credor da classe 2, garantia real, e ele também é credor da classe 3, que é a classe de criografário. Da classe de criografário, ele tem R$ 441.594,77 centavos. É um crédito volumoso, eu inclusive estudei muito para poder dar essa decisão de antemão a vocês, porque isso aqui também vai fazer, que eu diga, o objetivo, né, da votação, ele vai influenciar no voto também. E no que a gente for decidir aqui sobre o plano. Porque hoje nossos trabalhos é o quê? Apreciar, né, as votações, a convocação e todo o voto que tem. Da sequência dos trabalhos, então, eu vou justificar para vocês. Eu vou consignar, eu já até coloquei para poder constar em ata, este ato, que também não vai poder fazer uso do voto em assembleia, e a justificativa foi por 2 motivos. O motivo 1, primeiro pelo fato do credor acima, que é o Banco do Brasil, ele está representado pela advogada doutora Luana Clemil, que é o AB 18809. Mas, doutora, a sua procuração, né, como a gente tem que seguir o rito, foi juntada aos autos em total desobediência ao artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101, ou seja, ele protocolou nos autos documentos comprobatórios às 22h45 de ontem, do dia 27/2/2018, conforme se pode notar por meio dos IDs. Eu vou falar os números para poder ficar gravado. 119.605.68, 119.605.70, 119.605.72, 119.605.74, 119.605.76,
119.605,78, 119.605,80, 119.605,83, 119.605,84. Foram vários documentos juntados que a gente entende que o Banco Credor, Banco do Brasil, tem atas de assembleia, tem procurações, tem diversos subestabelecimentos. Então, deu ali uma quantidade de mais ou menos de umas 80 páginas juntadas. Mas, assim, para que todos entendam, foi intempestivo. Então, a lei fala que é o prazo de 24 horas. Eu estou até aqui com a lei. Eu vou dar uma lida para que vocês acompanhem. Artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. Artigo 37, parágrafo 4º diz: o credor poderá ser representado na Assembleia Geral, por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o documento. Eu vou continuar, esse é o artigo, os documentos foram juntados. Então, por esse motivo, que até o presente momento, o Banco Credor, o Banco do Brasil, não me comprovou ou não indicou nas folhas dos autos do processo das quais encontrava o documento. Porque eu só verifiquei, hoje eu dei uma olhada para ver se tinha alguma decisão da doutora Patrícia, mas não tinha. Então, a última juntada foi do Banco do Brasil ontem à noite, às 22h45. Então, assim, para não ter que... Não estou puxando sardinha nem do lado nem do outro, mas estou seguindo a lei, as normas da Lei de Recuperação Judicial. Por esse motivo, desse fato, que a doutora Luana não vai poder votar como procuradora. Mas nós temos também a preposta, que está aqui presente, que é a Letícia Bessa Andrade, que também poderia se fazer presente, poderia votar pelo Banco Credor, Banco do Brasil. Porém, esse segundo motivo é o seguinte: pelo fato do referido credor acima possuir representante preposto, que eu vou repetir o nome, Letícia de Bessa Andrade, presente neste ato, inclusive, nós aceitamos a assinatura na lista de presença, porém, percebe-se que também não se encontra com poderes para tais atos assembleares. A sua procuração, depois, se vocês quiserem comunicar ao Banco Credor, tem todo o direito de recorrerem, mas neste momento eu estou tomando essa decisão, por conta dessas justificativas. Não tem poderes de votação, deliberação do plano de recuperação judicial, bem como aditamentos, aceitação, rejeição, ou mesmo propor ou concordar com as suas alterações, ou deliberar por qualquer ato perante a Assembleia Geral de Credores. Só para vocês entenderem, essa administradora analisou minuciosamente todos aqueles IDs que eu já mencionei, que também no mesmo rol que nomeou como procuradora a doutora Luana, também tem a carta de preposição, que também nomeia a Letícia como a preposta. Então, são os mesmos documentos, mas que ambos foram protocolados às 22h45 da data do dia 27/2. Ainda assim, dessa forma, protocolados de forma intempestiva nos autos. Resumindo, essa administradora judicial não encontrou documentos que comprovassem os atos assembleares descritos ou mencionados que antecedessem a carta de preposição do gerente geral da unidade da agência Alvorada, prefixo de Mato Grosso, prefixo 57827, CNPJ 000000450804 do Banco do Brasil, a qual dá poderes para o preposto senhor Bruno César Santo Pietro, restando dessa forma, então, prejudicada a votação do Banco do Brasil, por conta do descumprimento também do disposto do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005, que eu já citei. Então, assim, para que todos entendam, eu gostaria de saber se o ar agora esquentou um pouco. E o barulho está muito alto, o som? Não, Posso continuar? Então, essa seria a informação do Banco do Brasil. Os credores terão todo o direito o credor Banco do Brasil, como ele faz parte de duas classes, ele tem todo o direito de se manifestar nos autos posterior à Assembleia. Mas nesse momento, infelizmente, não vão ter direito a voto. Gostaria de manifestar a respeito também do outro credor,
O outro credor, para vocês entenderem, ele está na classe de quirografário com R$80 mil de crédito. É Adílio André Posebon. O qual esse administrador, ele está fazendo parte da classe 3, né? Credor quirografário, o qual eu consegui deixar em ata, depois vai estar consignado em ata, que eu verifiquei todos os documentos e eu percebi que o credor não teria possibilidade nenhuma de fazer voto ou se manifestar em assembleia. Ele está representado pelo Cristiano Terren. Cristiano, só para você saber, a justificativa minha é a seguinte: o credor, ele está no rol de credores que não possui direito ao voto, tendo em vista ser irmão de um dos sócios dos administradores, que inclusive está aqui presente, o senhor Everaldo. O senhor Everaldo me confirmou isso. Eu agradeço, senhor Everaldo, pela sinceridade de me falar, porque eu também não tenho como eu pesquisar a vida de ninguém. Mas eu tenho que somente seguir a lei. Então, tendo em vista por ele ser irmão do senhor, mesmo o senhor, ele sendo um credor e o senhor sendo devedor, ele não pode votar nessa assembleia. Então, portanto, sendo parente consanguíneo de primeiro grau do senhor Everaldo Posebon, ficando então impedido de votar nos termos do parágrafo único do artigo 43 da Lei de Recuperação Judicial, que eu vou ler ela para vocês. Artigo 43, parágrafo único. Eu vou ler o artigo para que vocês entendam. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladas, ou as que têm o sócio ou acionista, com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto, e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e deliberação. O seu parágrafo único que é a minha justificativa. O disposto nesse artigo também se aplica ao cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, colateral até o segundo grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora, e a sociedade em que quaisquer dessas pessoas exercem suas funções. Então, por esse motivo, o credor Adílio André Posebon também não vai ter direito a voto. Então, nós temos aí, na classificação geral, 3 credores sem direito a voto do que nós manifestarmos nessa Assembleia. Alguém tem alguma dúvida? O Banco do Brasil quer manifestar neste ato? Doutora Luana, tem alguma objeção a fazer neste ato a respeito dessa informação que eu passei? Por gentileza, eu só queria explicar também, tem os auxiliares aí, eu gostaria que fosse falado no microfone e que cada um que fosse manifestar, eu tenho mais informações para passar antes de qualquer outra, mas eu gostaria que a doutora Luana se manifestasse primeiro. Doutor Raul. Pode ser, doutora? Então, o doutor Raul pediu para que nós fôssemos apurar ali, para verificar, e a doutora Luana depois tem a palavra. Quanto que deu aí? Classe trabalhista, nós temos 71,59%. Classe 2, garantia real, 53,20%. Classe 3, quirografários, 38,87%. É isso? Então, assim, independente desse quórum, iria se instalar do mesmo jeito, pela quantidade ou não de pessoas. Só para informar ali que nós não estamos... Mostra aí o Banco do Brasil, se puder. Banco do Brasil e... Ele não está computando. Como vocês podem ver, Adílio Posebon, do que eu falei que não vai ter direito a voto, e Banco do Brasil também não.
para vocês verem que tem a transparência na hora da votação, que esses credores, por conta dessas justificativas, eles não vão poder votar. Poderemos, então, passar adiante? A doutora Luana gostaria de se manifestar? Não tem interesse de manifestação? Pode falar, então. O banco vai se manifestar nos autos mesmo. Nos autos? Obrigada. Tá bem, doutora, muito obrigada. Deixa eu dar continuidade aqui, então. Então, da forma que está, eu declaro instalada a Assembleia Geral de Credores em segunda convocação. E, como a doutora Flávia está aqui me secretariando, eu vou passar a palavra, doutora, se possível, fazer a leitura do edital de convocação, que é aqui até aqui, para que todos possam acompanhar. Boa tarde. Edital de aviso de credores interessados sobre a data da Assembleia Geral de Credores. Autos número 585-82-2016-811-0037. Espécie: recuperação judicial. Procedimentos regidos por outros códigos, leis esparsas e regimentos. Procedimentos especiais. Procedimento de conhecimento. Procedimento de conhecimento. Cível do trabalho. Partes requeridas. Everaldo Pozobon e Companhia Limitada. EPP intimado, citando, notificado, terceiros interessados e credores. Finalidade: intimação dos credores e interessados e fora determinada a convocação de todos os credores dos autos de recuperação judicial número 1000-585-82-2016-811-0037, que tramita perante a segunda vara civil da comarca de Primavera do Leste, Mato Grosso, para a Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberarem sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda, o qual está à disposição para consulta e obtenção de cópia nos autos de referido processo de recuperação judicial ou conjunto administradora judicial. A Assembleia Geral se realizará no dia 21 de fevereiro de 2018, primeira convocação, às 13h30, com credenciamento até às 14 horas. Em primeira convocação, com a presença dos credores titulares de mais da metade do valor total dos créditos de cada classe. E no dia 28 de fevereiro de 2018, segunda convocação, às 13h30, com credenciamento até às 14 horas, a qual será instalada com qualquer número de credores presentes, ambas no auditório da sede da 22ª subseção da OAB de Primavera do Leste, Mato Grosso, situado na Avenida Primavera, número 220, bairro Primavera 2, nessa cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso, onde se encontra reservado. Resumo da decisão de despacho. Havendo objeção ao plano de recuperação judicial, convoco a Assembleia Geral de Credores para deliberação nos moldes do artigo 56 da Lei 11.101/2005. Designem-se as datas para a realização da Assembleia Geral de Credores em primeira e segunda convocação para análise das objeções apresentadas com a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial. A Assembleia será realizada em local a ser informado pela recuperanda e será presidida pela administradora judicial, Lei 11.101/05, artigo 36. O plano da recuperação judicial estará à disposição dos credores na Secretaria da Segunda Vara desta comarca. Espeça-se edital de convocação no órgão oficial, atentando-se para o disposto do artigo 39, inciso 1 a 3, da Lei 11.101/05. A recuperanda deverá comprovar no prazo de 5 dias a publicação do edital de convocação em jornais de grande circulação e outros meios de divulgação em massa dessa comarca.
Intime-se pelos correios os representantes legais da recuperanda a fim de que compareçam à Assembleia Geral, inclusive para assim permitir a necessária deliberação acerca de eventual modificação do plano recuperatório. Se impossível a instalação de Assembleia Geral nas datas aprazadas, por falta que lhe seja imputável, a recuperanda deverá apresentar justificativa no prazo de 24 horas. Ao final do prazo, com ou sem a manifestação da parte, conclusos para a deliberação. Cientifique-se o Ministério Público, intime-se, espécie-se o necessário. Cumpra-se, Primavera do Leste, 28 de novembro de 2017, Patrícia Cristiane Moreira, juíza de direito. Advertências e prazos. Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial dos autos de processo ou diretamente com a administradora judicial, doutora Susmaria de Souza Artuzzi, com endereço na Avenida Tancredo Neves, número 1243, Sala 1, Parque Castelândia 4, Primavera do Leste, M, Mato Grosso, CEP 78-850-000. Telefone 66-3497-1960 e celular 66-99222-8944. Em horário comercial, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta. O credor poderá ser representado na Assembleia por mandatário ou representante legal, desde que entregue à administradora geral até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação. Documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontra o documento. E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar ignorância, expedir-se o presente edital, que será fixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Eu, Elisandra de Campos Silva, técnica judiciária de TI, Primavera do Leste, Mato Grosso, 11 de dezembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira, juíza de direito. Obrigada, doutora. Dando continuidade aqui, deu para perceber quais, então, são os nossos trabalhos nessa segunda Assembleia. Votação, deliberação do plano de recuperação judicial, bem como o aditamento, aceitação, rejeição, propor ou concordar com as suas alterações. Eu vou passar a palavra nesse momento para o doutor Raul, para que nos dê uma explanação sobre o plano de recuperação judicial e de pagamento dos credores. Boa tarde a todos. Como a doutora Suzy já explicitou, eu vou fazer um breve resumo do plano de recuperação judicial que foi apresentado pela empresa Everaldo Pozzebon, tendo em vista que ele foi apresentado no mês de fevereiro do ano passado, então ele está há bastante tempo nos autos. Eu acredito que todos os credores tiveram acesso a essas condições ou seus procuradores. O plano ele foi elaborado com base num levantamento contábil e financeiro da empresa, analisando os próximos 10 anos. Foi feito por uma empresa especializada na execução desse tipo de serviço. E com base no fluxo de caixa projetado para esse período, nós prevemos a amortização, disciplinamos aí, subdividimos a amortização dos créditos em 3 classes, como já é de costume, a amortização do quadro geral de credores para a classe com garantia real, com um deságio de 60%, com 24 meses de carência e 120 meses para pagamento. Os credores da classe quirografária, que são os credores geralmente fornecedores e que não detêm garantia, um deságio de 50%, 24 meses de carência e 120 meses para pagamento. E os créditos trabalhistas, em razão da exigência legal, eles propôs um parcelamento em 10 meses, até o limite de 10 meses, com 2 meses de carência, conforme a planilha que foi apresentada junto ao plano, de acordo com o que foi apurado inicialmente pela empresa. Essa proposta de pagamento de credores
ela ainda, o quadro em si, houve algumas modificações em razão da apuração dos créditos pela administradora judicial, que houve a supressão de alguns valores, algumas coisas, alguns credores conseguiram majorar um pouco esse crédito e ainda depende também do julgamento de algumas impugnações que estão em trâmite. Então, esse quadro ele vai se concretizar e provavelmente vai se consolidar, na verdade, após o julgamento das impugnações eventuais que tiverem em trâmite ainda. Basicamente é isso, doutora. Para não estender muito esse ato, nós temos essas condições, fizemos algumas propostas de negociação extra com alguns credores, alguns entenderam a situação da empresa e vão aderir ao plano. E a única coisa que a empresa, em contato com alguns credores, a empresa resolve agora, não sei se seria o momento, nós vamos propor um aditivo ao plano, para até consignar em ata, um aditivo em relação aos créditos com garantia real, para aderir os credores que têm crédito com garantia real, caso queiram aderir no caso, votarem favoravelmente ou se abstenham ao plano, seria tratado com uma extraconcursabilidade, não se submeteria aos efeitos da recuperação dos créditos com garantia real. Esse é o aditivo que é proposto pela empresa para os credores com garantia real, no caso de voto favorável ou abstenção ao voto. Obrigado. Doutor, o senhor já tem esse aditivo em mãos aí? Depois a gente tem que consignar. Só para que todos entendam. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a explanação a respeito do pagamento dos credores? Se alguém tiver alguma dúvida? Porque o que deu para perceber é que o doutor Raul, o plano de recuperação ele já está, há muito tempo disponível nos autos. Eu também tenho cópia, então, disponibilizei no site também. Então, assim, o doutor já explicou os credores com garantia real, quirografares e trabalhistas. Se tivesse alguma dúvida, tem alguma dúvida? Não. Garantia real, nós temos 4 credores. Tem a lista aí, garantia real, fazendo favor. Tudo aqui, o que a gente for decidir, tem que ser documentado e também tem que ser por voto aqui em Assembleia. Garantia real, nós temos, essa foi a única proposta feita agora, de aditivar, Credores com garantia real, nós temos o Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Volks e Sicob. Independente de votação ou não, o Banco do Brasil ele só não vai poder votar, mas provavelmente vai se manifestar nos autos posteriormente. Eu gostaria de propor, então, tem mais alguma outra manifestação, doutor? Não? Sem outras manifestações. Então, eu não sei, ainda assim, que só envolve os credores com garantia real, eu gostaria de ouvir todos os credores a respeito desse aditivo, se concordam. No caso, a gente vai submeter com esse aditivo, submetemos à votação com esse aditivo, e acaso os credores, se os credores aprovarem o plano com esse aditivo, o plano é como foi apresentado os autos, e com a existência, com a mensuração desse aditivo em relação à extraconcursabilidade dos créditos com garantia real. Tá. Só para que todos entendam, eu coloquei os créditos com garantia real da mesma forma que foi apresentado pela empresa recuperanda. Eu acredito que eu me lembre, só alterei alguns valores, mas eu mantive nessa classificação. Então, só para que vocês entendam, o Dr. Raul ele está querendo aditivar a forma que estava do pagamento do plano que nós temos aqui, de garantia real, que era
desconto 60%, 24 meses o prazo de carência e 120 meses de pagamento, em parcelas mensais iguais e sucessivas. E no mês seguinte da aprovação do plano, cobraria uma taxa de juros de 0,5%, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação, conforme previsão legal do artigo 50, inciso 1 da Lei 11.101. Então, quando da elaboração do quadro geral de credores, quando eu me manifestei, eu analisei os documentos e mantive todos como garantidores reais. Mas essa proposta é de não mantê-los como garantidores reais, mas então tirá-los da recuperação, seria isso. Que é o que, para que vocês entendam, o que se chama extraconcursal. Então, seria essa a proposta da empresa. Para a gente dar continuidade, nós temos que fazer votação de todos os credores, tanto da classe trabalhista, quirografários e garantidores reais. Eu só gostaria de saber se vocês aceitam 50%. Por favor. Eu tenho meu celular aqui, vai. Se vocês também tiverem, doutor, talvez se você quiser conversar, um recesso de uns 5 minutos, 10 minutos. Já foi antecipado isso. Já foi antecipado? Então a gente pode dar continuidade normal. Só gostaria de colocar ali. Então nós vamos ter... Nós não estamos, espero que vocês entendam assim, nós não estamos votando todo o plano. Nós estamos votando esse aditivo. Sim. Certo? Então, da forma que está, eu tenho uma lista aqui dos que são responsáveis para voto. Aquela lista que você me passou, né? Deixa eu só achar. Eu vou falando o nome em ordem alfabética e quem for o representante, por gentileza. Essa votação, então, só para esclarecer, é a respeito do aditivo que o Dr. Raul propôs aos créditos com garantia real. Ou abstenção. Adalberto Benigno da Silva está representado por você, né? Crédito trabalhista. Você vota sim ou não? Sim. A Jéssica, você também, de todos os trabalhos. Eu vou falando o nome, provavelmente você vai... Ela está representando todos os credores trabalhistas. Jéssica Alves Moraes. Sim. Lucas Felipe Pereira Mikoanski. Sim. Luiz Carlos Daenec. Sim. Maria José da Rocha. Sim. Nailton de Carvalho Souza. Sim. Banco Bradesco Financiamento S.A. Abstenção. CCLA Médio Leste Mato Grosso Cicobi. Sim. Banco Volkswagen. Doutora, esse é o plano com esse aditivo sugerido pelo Dr. Raul, certo? E é somente agora o aditivo. Só o aditivo, certo? É pela abstenção do Banco Volkswagen. Amarildo Laírton Zanquete. Tem algum presidente? Por gentileza, o senhor pode levantar? Sim. Casa do Padeiro de Mato Grosso Limitada. Sim. Contudo, materiais para construção, Eireli. Sim. Darnes Ceruti e Cia Limitada. Sim.
Garantia Comércio Participações Limitada. Sim. Germínio Rodrigues da Silva. Sim. JS Carneiro e Cia Limitado. Sim. Lauque Limitada. Sim. Marcante Limitada. Pode, por gentileza, falar. Sim. RL Indústria Metalúrgica Limitada, EPP. Sim. Rema Distribuidora de Ovos Limitada, EPP. Sim. Sérgio Luiz Zanetti. Sim. Supermercado Bianchi Primavera Limitada. Sim. Bom, acho que nós vamos computando ali no quadro para que vocês acompanhem. Deu um total de 69,37% votos favoráveis e 63% de votos de abstenção. Então, praticamente, a gente pode fazer o aditivo da forma que o Dr. Raul propôs, dos créditos com garantia real, vão ser tratados como extraconcursais, não vão fazer parte da recuperação judicial. Então, passamos agora para dar continuidade. Alguém tem mais alguma objeção a fazer? Quiser fazer alguma colocação ao plano? Agora, a esse que nós manifestamos, não, né? Então, suprida essa parte do aditivo, nós vamos analisar o plano de recuperação em si. Eu vou dar só mais uma lida aqui, como é que ficou o quadro dos criografários e dos trabalhistas, então, que restou. Porque, então, a partir dessa votação, nós entendemos que os créditos com garantia real não fazem mais parte do quadro de credores. Então, eu vou repetir, doutor Raul, se você tiver alguma informação. Então, o plano agora que nós vamos passar a votação é em relação aos credores quirografários, que são os credores da classe... Não, os credores trabalhistas. Primeiro, que é da classe 1. Os credores trabalhistas ficarão da seguinte forma. Terão limite para receber após, não sabemos ainda a respeito do plano, será aprovado ou não, limite de 10 meses para pagamento das verbas trabalhistas, com carência de 2 meses, sem qualquer aplicação de deságio. Então, para você que está representando o crédito trabalhista, se caso for aprovado o plano de recuperação de pagamento da empresa, a empresa, depois de 2 meses de carência, ela vai ter o prazo de 10 meses para quitar com todos os créditos trabalhistas. Tudo bem? E para os credores quirografários, da forma que foi disposto no plano de recuperação, ficou da seguinte forma. Desconto de 50%, que é o deságio de 50%, e um prazo de 24 meses de carência, e 120 meses para pagamento das dívidas em parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizados mensalmente a partir do mês seguinte da aprovação do plano de recuperação, a taxa de 0,5% ao mês, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa da empresa em recuperação judicial, conforme previsão do artigo 50, inciso 1, da Lei 11.101/2005, que eu vou citar agora para que vocês entendam. Inciso 1, artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Concessão, inciso 1, concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Então, para vocês, credores do quadro de credores quirografário, da classe 3, se caso for
votado aqui em assembleia o plano de recuperação proposto pela empresa recuperanda, após terá um deságio de 50%, né? E depois um prazo de carência, depois da aprovação, de 24 meses, são 2 anos, que eles vão ter o prazo para pagar, com 50% em 120 meses. Esse é o plano que não tem modificação, né, doutor? Então, quem está representando os credores quirografários aí, vocês têm alguma dúvida em relação ao plano, ao pagamento? Não? Então, nós podemos dar continuidade, então, à votação? Doutor Raul, pode ser? Eu tenho aqui, da mesma forma que nós fizemos o aditivo, nós também vamos fazer a respeito da votação do quadro de credores, do plano de recuperação de pagamento. Eu vou falando, daí da mesma forma a gente vota. Pode dar continuidade a si mesmo? Tranquilo? Então, tá bom. Adalberto Benigno da Silva. Essa é a votação do plano, daí se você sim ou não, ou abstenção. Sim. Jéssica Alves Moraes. Sim. Lucas Felipe Pereira Mikoaski. Sim. Luiz Carlos Daenec. Sim. Maria José da Rocha. Sim. Nailton de Carvalho Souza. Sim. Se vocês quiserem acompanhar, o quadro está ali no telão. Vai acompanhando os votos. Banco Bradesco Financiamentos S.A. Não. Banco Volkswagen. Só uma dúvida, esse então já é o plano de recuperação, tá, mas como foi aprovada a questão da extra concursaria? A gente precisa, certo? É uma boa observação que vocês fizeram, então vocês não votam porque vocês são extra concursais. Obrigada por informar. Então, Banco Bradesco e Banco Volks, né? Foi um equívoco meu aqui que o aditivo ficou tão rápido, né, a votação. Então, eles não fazem parte. Já gostaria de colocar aí no quadro que eles não vão votar. Cicobi, Primavera. A Cicobi também não, que está fora. Também não vai votar. Amarildo Laírton Zanquete. Sim. Casa do Padeiro de Mato Grosso. Sim. Contudo, materiais para construção. Sim. Darnes e Ceruti Cia Limitada. Sim. Garantia Comércio Participações Limitada. Sim. Germínio Rodrigues da Silva. Sim. JS Carneiro e Cia Limitada. Sim. Lauque Limitada. Sim. Marcante Limitada. Sim. RL Indústria Metalúrgica Limitada. Sim. Rema Distribuidora de Ovos Limitada. Sim. Sérgio Luiz Zanetti. Sim. Supermercado Bianchi Primavera Limitada. Sim. Então, vamos apurar os votos ali no quadro. O plano de recuperação judicial ele foi aprovado com 100% dos votos presentes, tanto de credores quirografário quanto credores trabalhistas. Tendo em vista que os outros dois a outra classe de garantidores reais, eles modificaram o plano, então 100%
de aprovação do plano geral, do plano de pagamento. Se alguém tiver alguma objeção para constar, doutora Luana, eu não sei, vai realmente manifestar nos autos, né, doutora? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos aqui. Eu só peço que o pessoal que estiver na... Vocês têm, doutores, alguma já manifestação? Já manifestaram? Está tudo certo? Doutor Raul, a doutora Flávia, representando o Banco Bradesco, ainda assim, tendo em vista a votação, tanto do plano de pagamento quanto do aditivo, ela gostaria de manifestar. Eu não sei se o doutor quiser dar uma lida. Constar em ata. Isso. Aqui, só para que todos possam entender, o Banco Bradesco, eu vou ler, de qualquer forma, ele vai constar em ata, só para que todos possam acompanhar. Você pode falar, doutora, em nome do banco, para depois eu ler? Ou se você quiser ler? Então, tá. O Banco Bradesco Financiamentos S.A. discorda veementemente do plano de recuperação. Uma vez só? Tá. Eu só gostaria de constar aqui para que, né, de repente vai dispersar o pessoal para liberar para ir embora. Eu vou continuar, depois eu leio de novo, doutor. Quer falar também? Ah, tá bem? Então tá. Tá bem. Antes, né, então, só para que vocês entendam, o plano já foi aprovado e eu só tenho essas manifestações do Banco Bradesco e do Banco Volks para poder constar, né, para que não tenha nenhum problema depois de dizer que foi, né, ampla defesa, contraditório, para não alegar essa parte. O Banco Bradesco discorda veementemente do plano de recuperação judicial apresentado pela empresa recuperando, tendo em vista que as dívidas representadas pelas cédulas do item 1, CCB, pessoa física, 4384.850.779, e pelo contrato de financiamento de bens e serviços com garantia e alienação fiduciária de bens móveis, 4364936112, foram contraídos exclusivamente pelos sócios, pessoas físicas, que não estão englobados na recuperação judicial da empresa recuperando, e que, por sua vez, não é devedora principal e nem garantidora da avença, que, inclusive, está sendo objeto da impugnação à relação de credores, números 1004, 284, 47, 2017, 811, 0037, em trâmite na segunda vara civil da Comarca de Primavera do Leste. Registra ainda que, independentemente da aprovação ou modificação do plano de recuperação judicial, discorda com a premissa 4, que prevê que, após a aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitório, execuções judiciais ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas, ou os sócios avalistas referente aos créditos novados pelo plano, bem como a premissa 5, que estabelece que a aprovação do plano implica na extinção de avais, fiança assumida pelos sócios ou diretores das recuperandas, tendo em vista flagrante afronta às diretrizes legais especificamente previstas no artigo 49, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005 e súmula 581 do STJ. Por tais motivos, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. conserva e preserva o direito e privilégio contra os obrigados, avalistas, fiadores e obrigados em regresso. Tem expresso aqui o artigo 49, parágrafo 1º, a súmula 581, e discorda com a premissa 7, que estabelece que o plano pode ser alterado independente de seu cumprimento a qualquer tempo por assembleia que pode ser convocada para essa finalidade, observando os critérios previstos no artigo 48 e 58 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, bem como a segunda parte que prevê que o não cumprimento do plano não culminará em falência imediata da empresa, devendo, no caso, ser convocada a Assembleia de Credores para deliberação sobre alterações do plano ou sobre eventual falência, por afrontar expressamente o artigo 61, parágrafo 1º, acumulado com o artigo 73, inciso 4, ambos da Lei 11.101/2005. Conseguida na presente ata o requerimento para que seja analisado o plano de recuperação judicial através do controle judicial da legalidade do plano recuperacional, aprovado em Assembleia Geral de Credores, vez que imprescindíveis a atuação positiva do Poder Judiciário com vista a salvaguardar o cumprimento da Constituição Federal, dos princípios gerais de direito e do regramento contido na Lei 11.101/2005,
assegurando-se efetivo controle legal em relação às providências premissas nele encartadas. Como eu já fiz a leitura, quando eu for ler a ata, a gente já fala que o Banco Bradesco já se manifestou. E o Banco Volks, doutor, se você quiser pronunciar, pode colocar. Ressalvas. O Banco Volkswagen discorda de qualquer liberação, inovação de dívidas ou da exigibilidade do crédito em face dos coobrigados, avalistas ou fiadores, na conformidade do artigo 49, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005, e declara que não autoriza a liberação de suas garantias, reservando-se ao direito de ingressar com ação judicial em face dos garantidores. Ainda discorda da proposta de pagamento prevista no plano, do índice de correção monetária, dos juros, do percentual previsto para deságio, bem como do prazo de carência e do parcelamento. Ressalva que seus créditos foram equivocadamente elencados na classe garantia real, quando na verdade se trata de propriedade fiduciária e, consequentemente, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Recuperação. Assim, diante das argumentações arguidas, rejeita o plano de recuperação apresentado. Só para constar em ata. Obrigada, doutor. Então, assim, só vamos organizar ali para assinatura da ata. E aí eu peço que todos fiquem esperando um pouquinho para poder assinar e daí depois a gente dá como encerrada, tá? Obrigada. Continuando então, para a gente finalizar, eu vou ler a ata da Assembleia. Se tiver faltando alguma informação, eu peço que vocês me avisem. Ata da Assembleia Geral de Credores, da empresa Recuperanda, Everaldo Posebon e Cia Limitada, EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 09.530.698, 1000 contra 21, com sede na Rua L, número 73, quadra 12, lote 16, bairro Distrito Industrial 2, nessa cidade em Primavera do Leste, Mato Grosso. Segunda convocação, processo de recuperação judicial, numeração geral 1000-585-82-2016, 8-11-00-37. Segunda Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. Se vocês quiserem, pode ir acompanhando ali. 1. Da abertura. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2018, 28/2/2018, às 14h05 no auditório da sede da 22ª subseção da OAB de Primavera do Leste, localizado na Avenida Primavera 220, Primavera 2, na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, a administradora judicial Susmaria Maria de Souza Artuz, inscrita na OAB 14231, apregoou os presentes e encerrou a assinatura da lista de presença, anexo 1, dando início à segunda convocação da Assembleia Geral de Credores da Recuperação Judicial da empresa Everaldo Posebon e Cia Limitada EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 09.530.698, 1000 contra 21, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei 11.101/2005, cuja pauta, nos termos do artigo 35, inciso 1, a linha A, e 56 da LRF, e respectivo edital de convocação e aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação apresentado pela Recuperanda. Encerrada a chamada, constatou-se estarem presentes os seguintes credores, que a lista vai em anexo assinada pelos presentes. 2. Da composição da mesa. Na forma do artigo 37 da LRF, assumiu a presidência a administradora judicial, advogada Susmaria Maria de Souza Artuz, convidando para secretariá-la a doutora Flávia Venceslau Gomes, 2 representantes dos credores trabalhistas, a senhora Jéssica Alves Moraes e Adalberto Benigno da Silva, representado pela também credora trabalhista, a senhora Jéssica Alves Moraes, e 2 representantes dos credores com garantia real, a doutora Flávia Venceslau Gomes, representando o credor Banco Bradesco, e o doutor André Luiz Bonfim, OAB-MT 14533, credor Banco Volkswagen. E 2 representantes dos credores quirografários, senhores Cristiano Terrengue, credor JS Carneiro e Cia Limitada ME, Ismael Anderson da Silva, representando o credor Supermercado Bianchi Primavera Limitada. Todos com procuração apresentada à administradora judicial no prazo legal do artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. Em sequência, a administradora judicial convidou a secretária para promover a leitura do edital de convocação
no edital de credores, o qual foi publicado na forma legalmente prevista, constando a data da segunda convocação, designada para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 13h30, a ser realizado no auditório da sede da 22ª subseção da OAB de Primavera do Leste, localizado na Avenida Primavera 220, Primavera 2, na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso. 3. Das presenças. Em sequência, o administrador judicial informou que, em análise da lista de presenças, constou a seguinte quantidade de credores e, em conformidade com o artigo do parágrafo 2º do artigo 37, que foi declarada instalada a segunda convocação da Assembleia Geral de Credores. Classe de credores com a quantidade de porcentagem presentes. Classe 1, trabalhista, 71,59% presentes, e os créditos no total de R$ 36.573,56. Classe 2, garantia real, 53,20% dos credores presentes, no valor de crédito de R$ 208.671,27. Classe 3, quirografário, 38,87%, no total de R$ 363.474,22 de créditos presentes. 4. Das deliberações. Prosseguindo os atos da Assembleia, iniciou as deliberações acerca da ordem do dia, onde a presidente esclareceu aos presentes seu objetivo principal, qual seja a discussão e deliberação do plano de recuperação judicial para aprová-lo, rejeitá-lo ou modificá-lo, e ainda esclareceu que as objeções ou quaisquer manifestações que fosse gentilmente identificado por cada credor ou seu procurador, mantendo-se uma ordem de fala, pois o ato assembleário estava sendo gravado, filmado, e que cada credor utilizasse do microfone por conta disso. Informou a todos os presentes que a ata da primeira convocação já havia sido protocolada nos autos do dia 22/2/2018 e a gravação / filmagem foi disponibilizada desde o dia 26/2/2018 no site do Escritório de Advocacia Souza Artuzzi, www.advocaciasouzaartuzzi.com.br. Ademais, acerca do voto do credor Banco do Brasil S.A., o qual está na classe 2, garantia real, cujo valor é de R$ 183.564, e também presente na classe 3, classe quirografário, cujo valor é de R$ 441.594,77, o qual se consigna neste ato em ata, que também não vai poder fazer uso ao voto em assembleia. A justificativa foi a seguinte por 2 motivos. Motivo 1, primeiro, pelo fato do credor acima estar representado pela advogada doutora Luana Clumil, que é o ABMT 18809, mas que a procuração foi juntada aos autos em total desobediência do artigo 37, parágrafo 4º, da Lei 11.101/2005, ou seja, protocolou nos autos documentos comprobatórios às 22h45 do dia 27/2/2018, conforme se pode notar por meio dos identificadores IDs eletrônicos. 119.60, 568, 119.60, 570, 119.60, 572, 119.60, 574, 119.60, 576, 119.60, 578, 119.60, 580, 119.60, 583, 119.60, 584. E até o presente momento, sequer comprovou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontrava o documento. Assim, por esse motivo, não cumpriu as exigências da Lei 11.101/2005. E outro sim, o segundo motivo é, motivo 2, pelo fato do referido credor acima possuir outro representante / preposto de nome Letícia de Bessa Andrade, presente neste ato, onde percebe-se que este também não se encontra com poderes para tais atos assembleares. Votação, deliberação do plano de recuperação judicial, bem como aditamentos, aceitar, rejeitar, propor ou concordar com suas alterações ou deliberar por quaisquer atos perante a Assembleia Geral de Credores, pois essa administradora judicial analisou minuciosamente a monta de documentos acostados nos autos, dos mesmos IDs, eu vou pular, porque são os mesmos, dos quais foram protocoladas 22h45 do dia 27/2/2018, assim, ainda que protocolados de forma intempestiva nos autos. Outro sim, resumidamente, essa administradora judicial não encontrou documentos comprobatórios aos atos assembleares já descritos e mencionados acima, que antecedem a carta de preposição do gerente geral, UM, da agência Alvorada MT, prefixo 57827, e CNPJ 000000450804, do Banco do Brasil S.A. Senhor Bruno César Santo Pietro, restando dessa forma prejudicada sua votação por conta do descumprimento também do disposto no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. Em relação às objeções do Banco do Brasil. Dada a oportunidade de manifestação em assembleia pela preposta e procurador do Banco do Brasil, doutora Luana Clemil, que informou que o credor Banco do Brasil irá se manifestar nos autos.
Em se tratando ainda da votação, a administradora judicial informou a todos os presentes acerca do voto do credor classe 3, credor quirografário Adílio André Posebon, cujo valor do crédito é de R$80 mil, o qual se conseguindo neste ato e em ata que a administradora judicial verificou os documentos e percebeu que este credor não teria direito a voto em assembleia, e a justificativa foi a seguinte: o credor está no rol dos credores que não possuem direito ao voto, tendo em vista ser irmão de um dos sócios administradores da empresa em recuperação judicial, portanto, sendo parente consanguíneo de primeiro grau do senhor Everaldo Posebon, ficando então impedido de votar nos termos do parágrafo único do artigo 43 da LRF. Em seguida, a administradora judicial concedeu a palavra ao Dr. Raul Antunes, advogado da empresa recuperanda, para que procedesse à exposição sobre o plano de recuperação judicial, o qual fez breve explanação acerca da atual situação financeira e operacional da empresa Everaldo Posebon e CIA Limitada EPP, expondo em síntese o plano de recuperação, os motivos da crise econômico-financeira e os esforços empreendidos para a efetiva recuperação da empresa. Descreveu as causas da crise sofrida e declarou que, através do plano de recuperação, a empresa procura manter o objetivo previsto em lei a fim de gerar recursos para saldar os credores. Resumidamente, a proposta se baseia no pagamento dos credores trabalhistas dentro do prazo legal com carência de 2 meses e até o limite de 10 parcelas mensais sem aplicação de deságio. Quanto aos credores com garantia real, através de obtenção de desconto de 60%, com prazo de carência de 24 meses, pagamento das dívidas em 120 meses, parcelas mensais iguais sucessivas, com taxa de juros de 0,5% ao mês, atualizados mensalmente, a partir do mês seguinte da aprovação do plano, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa. Quanto aos credores quirografários, através de obtenção de desconto de 50%, com prazo de carência de 24 meses e pagamento das dívidas em 120 meses, parcelas mensais iguais sucessivas, com taxa de juros de 0,5% ao mês, e atualizados mensalmente a partir do mês seguinte da aprovação do plano, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa. E ainda aproveitou para apresentar um aditivo do plano de recuperação judicial quanto aos créditos com garantia real. O aditivo visa atribuir caráter extraconcursal aos créditos dotados de alienação fiduciária arrolados na classe com garantia real. Caso haja aprovação, todos os créditos com garantia real serão excluídos do plano, ou seja, todos serão credores extraconcursais, conforme prevê o artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005, sem qualquer anexo. A administradora judicial tomou a palavra e abriu a assembleia aos debates em relação ao aditivo, o qual teve as seguintes manifestações. Eu vou ler tudo de novo, ou vocês preferem que não, que eu já tinha lido aquela hora? Pode ser? Então, o Banco Bradesco manifestou, eu já fiz a leitura aquela hora, e o Banco Volks também havia manifestado, e eu fiz também a leitura anteriormente. Na sequência, acho que está lá embaixo, na página 5. Após as manifestações, foi aberta a votação para aprovação, aceitação, rejeição, reprovação, abstenção quanto ao aditivo. Dessa forma, após a votação, conforme quadro demonstrativo de votação em anexo, houve aprovação ao aditivo do plano de recuperação em 69,37% pela aprovação do aditivo e 30,63% de abstenção dos votos. Por fim, verificou que a maioria optou por votação pelo aditivo do plano de pagamento aos credores com garantia real, sendo assim, neste ato, considerado como sendo créditos extraconcursais, os quais não terão obrigatoriedade de votar pelo plano de recuperação judicial. Ocupando. Pelas demais classes de credores, tanto classe 1 quanto classe 3 de quirografários. Da votação. Na sequência, a administradora judicial colocou em votação o plano de recuperação judicial, informando aos credores que a votação se processaria de acordo com o artigo 45 da Lei 11.101/2005. Em linhas gerais, os credores aprovam o plano no que tange as medidas adotadas para a recuperação das empresas em questão, considerando-as corretas e adequadas até o presente momento, com as alterações apresentadas em Assembleia na forma desta ata. Proclamado o resultado final, o plano de recuperação foi aprovado pelas duas classes de credores, trabalhistas e quirografários, na forma reta disposta, com as alterações promovidas pela Assembleia Geral, constantes desta ata, alterações essas com as quais expressamente concorda a empresa recuperanda, na forma do artigo 56, parágrafo 3º da Lei de Recuperação e Falência, na seguinte proporção: da classe 1, credores trabalhistas, porcentagem que aprovou o plano de recuperação, 100% dos credores presentes da classe 1, definido no artigo 41 da Lei 11.101/2005, titulares de créditos trabalhistas, compondo 6 credores presentes. Na classe 3, credores quirografários, porcentagem que aprovou o plano de recuperação,
100% dos credores presentes da classe 3, artigo 41, inciso 3, titulares de créditos quirografários, com crédito especial e privilégio geral ou subordinados, com 13 credores presentes. Do resumo final. Em síntese, colocado em votação, o plano foi aprovado na forma dos demonstrativos de votos supradescritos. E, por fim, a administradora judicial agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente Assembleia de Credores, lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos presentes, segue assinada em 3 vias, por quem de direito, uma das quais será entregue à MM Juíza, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas, nos exatos termos do artigo 37, parágrafo 7º da Lei 11.101/2005. Segue a presente ata assinada pela administradora judicial, por essa secretária, pelos representantes dos credores da classe 1, classe 2 e classe 3, aqui representados nos termos do artigo da lei, artigo 37, parágrafo 7 da Lei de Recuperação. Maria de Souza Artuz, administrador judicial, presidente da Assembleia, Dr. Raul Antunes, OAB MT 15674, empresa recuperanda, doutora Flávia Venceslau Gomes, OAB MT 16843, secretária, credores da classe 1, credores trabalhista. Jéssica Alves Moraes, representante da classe trabalhista. Adalberto Benigno da Silva, representado pela senhora Jéssica Alves Moraes, classe trabalhista. Credores da classe 2, credores com garantia real. Doutora Flávia Venceslau Gomes, OAB MT 16843, representante da classe garantia real, Banco Bradesco S.A. Doutor André Luiz Bonfim, OAB MT 14533, representante da classe garantia real, Banco Volkswagen S.A. Credores da classe 3, credores quirografários. Cristiano Terrengue, OAB MT 23584, representante da classe quirografária, JS Carneiro e CIA Limitada ME. E Ismael Anderson da Silva, representante da classe quirografária, Supermercado Bianchi, Primavera Limitado. Tudo certo? Agora, então, nós vamos só fazer a assinatura e estão todos liberados. Obrigada.